Como vocês estão nessa quinta-feira chuvosa? E a prof esqueceu de silenciar o telefone. Pronto. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Cauã, Fábio, Felipe, Isabela, Boa tarde, Júlia Oliveira, né? Lorenzo, Lucas, Manuzinha, Roger, Tainá. Bom tardinho. Vinícius. Boa tarde. E Zaira. Sejam todos bem-vindos. Sei que vocês tiveram aula de inglês ao vivo. Teremos 2 aulas de história. E a prof enviou o conteúdo de matemática também. O conteúdo de matemática está no formato de videoaulas. Certo, meus lindos? E para a nossa aula de hoje, conteúdo novo, módulo 12, se encontra na apostila de História, página 133. Bora lá, então, meus amores. O prof já está compartilhando a tela com vocês. Eu vou descer. Todo mundo já encontrou a página na apostila? Sim, prof. Sim, meu amor. Então, a prof vai começar lendo a página 133 e depois eu vou deixar vocês realizarem as leituras e a prof só a explicação, tá? Módulo 12, quando não se pode lutar por direitos. Quando isso será que acontece, gente? Nas aulas de história, você tem percebido que as manifestações populares foram fundamentais para promover mudanças importantes na sociedade brasileira. A gente viu as manifestações dos operários, né? Que a partir do momento que esses operários começaram a manifestar, né, seus desejos, suas insatisfações, claro que por um longo período, né, gente? Quase 30 anos, eles finalmente foram ouvidos, né? Mas quando esse momento de manifestação é negado à população. Houve 2 momentos na história do Brasil em que o direito de se manifestar foi negado, gente. As pessoas não tinham mais esse direito de se manifestar. E para isso, e é sobre isso, que você estará aprendendo hoje, né? Que vocês estarão vendo hoje nessa aula. Então, aqui temos a imagem de uma manifestação contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. Isso se deu em 2016, né? Aqui é uma manifestação pública que estava simplesmente dizendo que estava muito caro, esse aumento não estava sendo um absurdo para o povo, né? De 2016. E aqui também temos outra manifestação, Marcha contra o Trabalho Infantil. Isso foi em Recife, né? Em 2015. E aí eu pergunto para vocês, como você imagina que os cidadãos brasileiros reagiram no período em que foram proibidos de manifestar suas ideias e lutar pelos seus direitos? Como será
que as pessoas reagiram? Como você imagina? Parece que elas fizeram justamente ao contrário. Bem isso, Zaira. No início, até elas acataram. Mas depois, gente, o negócio ficou feio. E bem feio mesmo. Nós vamos descobrir agora. As ditaduras no Brasil. O que é uma ditadura, gente? É um regime político ou uma forma de governo autoritário, em que o governante ou um grupo de governantes exerce o poder sem restrições. Exemplo: não são admitidas opiniões contrárias, e para se impedir que a população se manifeste contra isso, são utilizadas diversas formas de repressão. Se nós vivêssemos numa ditadura hoje e simplesmente o governante do nosso país resolvesse ter um toque de recolher, que todos os dias, até segunda ordem dele, você deveria estar em casa até as 10 horas da noite. Se você não estivesse, por qualquer outra razão, 10 horas em casa, você poderia ser preso. Você desrespeitou. Nós vivemos um momento de pandemia no qual foi solicitado fique em casa. Não foi obrigado. Nós, mesmo com toda essa solicitação, com toda essa campanha, quando a pandemia começou, né, nós poderíamos ir no mercado, poderíamos ir na farmácia, né, a gente sabendo dos perigos, né, do coronavírus, até mesmo de levar para casa, muitos acabavam saindo, né, por uma questão de necessidade ou simplesmente porque não se importavam. Porém, nada aconteceu. Muitas pessoas andam aqui na praia de Balneário Camboriú sem máscara, muitas vezes na praia. E a guarda municipal, ela chama a pessoa e orienta a usar a máscara, porque é uma lei, né? Uma lei municipal. E aí, se fosse num período de ditadura, ele poderia ser preso. Não era opcional. Nada é opcional quando se fala em ditadura, gente. Certo? Não existe. Temos um exemplo também, mais à frente, que muitos avós de vocês, ou até mesmo alguns pais, viveram, cresceram, né, quando eram criança, num regime de ditadura, né? Que nós vamos descobrir um pouquinho mais à frente. Então, gostaria que alguém começasse a leitura na página 134, As ditaduras no Brasil. Alguém gostaria de ler? Posso, prof? Pode, Zaira. Tu lê? A Zaira vai ler agora, depois o Lourenço lê, tá? Esse é quando não se pode lutar por direitos? As ditaduras no Brasil. Sim. Peraí, é que eu vou chegar. As ditaduras Página do 5. Brasil. Você já ouviu falar em ditadura? Opa, peraí que eu fiz meu... Ai, meu Deus, peraí. Prof, tá me ouvindo? Tô. Ai, é que eu tenho um chute no meu monitor. Meu Deus. Você já ouviu falar em ditadura? Leia o significado da palavra. No Brasil, a ditadura foi instaurada em dois momentos diferentes. No primeiro, que teve início em 1937 e durou até 1945.
O país foi governado por Getúlio Vargas. Ditadura. Muito bem. Um regime político ou uma forma de governo, a autoria em que o governante ou o grupo dos governantes exerce o poder sem restrições e não são admitidas opiniões contrárias. E, para impedir que a população se manifeste contra isso, são utilizadas diversas formas de repressão. Muito bem. Pode continuar. O segundo período ditatorial iniciou-se em 1964 e teve como primeiro governante o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Alencar. Esse governo durou mais de 20 anos e só findou em 1985. Durante esse período, o Brasil foi comandado por diversos presidentes militares. Muito bem. Obrigada, Zaira. De nada. Então, grifem ali no texto, meus amores. Fatos importantes. O Brasil, ele teve 2 momentos diferentes de ditadura. No primeiro, 1937 até 1945, o país foi governado por Getúlio Vargas, certo? E o segundo momento iniciou-se em 1964 e só terminou em 1985, né, gente? Teve como primeiro governante desse período ditatorial o Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, mas durante esses 20 anos de ditadura, né, um pouquinho mais de 20 anos, passou por diversos presidentes militares. Então, nesse caso da ditadura, houve um golpe militar, um golpe de Estado, onde somente os militares estavam no comando do Brasil. Certo? Página 135, pode ler para nós, Lorenzo? Sim. Ler. O texto a seguir é parte da introdução de um livro que conta a história do governo militar do Brasil. Embora trate de um período específico de 1964 a 1985, ele traz aspectos que são comuns a todas as ditaduras, independentemente da época ou local em que ocorreram. O título do texto e o início das frases, embora sejam iguais ao que lemos nos contos de fadas, Era uma vez, se tratam de um tempo real e de uma história real. Muito bem. Era uma vez. Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de falar e fazer o que achavam certo. Era uma vez um país onde muita gente ia presa, até os mais jovens, até os adolescentes. Era uma vez um país onde as crianças e adolescentes foram privados da proteção de seus pais. Era uma história triste que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser lembrada, contada e recontada para nunca se repetir. Muito bem. Então, aqui temos algum trecho, né, de um livro, certo? Que, na verdade, é a introdução, né, de um livro que conta a história de como era o governo militar no Brasil. E isso, gente, durou por 20 anos, com o Era uma Vez. Era uma vez um país onde as pessoas não podiam falar, fazer o que achar, pensar, né? Era uma vez, gente, que muitos cantores não podiam cantar suas músicas. Era censurado, né? Então,
muitas músicas, gente, elas tinham um duplo sentido, certo? Nas suas letras. As pessoas, elas estavam proibidas realmente de manifestar, né? Era uma ditadura, gente. Isso acontece. Então, meus amores, nós temos atividade lá na página 136. Meus amores, a prof vai estar explicando a atividade, certo? E depois, se der tempo, nós vamos retornar e realizar a atividade, certo? Nós temos bastante conteúdos a serem trabalhados hoje. Ok? Nós vamos até a página 143, 144. Ok? Então, a prof vai estar explicando, depois retornamos para realizar a atividade. Identifique e transcreva o trecho correspondente a cada um dos aspectos apresentados na primeira coluna do quadro. Então, nesse trecho do texto, Era uma Vez, que o Lorenzo leu, o que indica proibição, gente? Qual é o trecho que fala sobre a proibição? Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar, fazer o que achavam certo. Isso mesmo. Essa é a resposta que vocês irão anexar aqui no primeiro quadro, tá? Proibições. Muito bem. Estratégias de repressão. Um país onde muita gente ia presa. Um país Onde muita gente ia presa. era um país onde muita gente ia Presa. presa. Muito bem. Próximo. Eu estou falando consequências para as crianças e adolescentes. Foram privados da proteção de seus pais. Foram privadas da proteção dos pais. Muito bem. Muito bem, isso mesmo. Então, fica assim. Era uma vez um país onde as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que achavam certos. Essas são as proibições que existiam naquela época. Estratégias de repressão. Muita gente ia presa, até os mais jovens e até os adolescentes. Consequências para as crianças e adolescentes, né? As consequências para as crianças e adolescentes foram privados, gente, da proteção de seus pais. Certo? Essa foi a consequência, gente. Muitos foram privados da proteção de seus pais. Então, vamos lá. 2. Por que o autor do texto diz que essa história precisa ser lembrada, contada e recontada, gente? Por que você acha que essa história... Para não se repetir. Oi? Para não se repetir. Para não se repetir, né? E até mesmo para que as pessoas possam ter conhecimento do que acontece, né? De como é uma ditadura, de como é viver num governo autoritário.
né? Para que as Nossa, pessoas imagina. não vivam Imagina lá na novamente Coreia do essa Norte, esses situação. países que têm regime e ditadura. Sim, nós temos países que têm regimes de ditadura. Não muito longe de nós, a Venezuela ali. Gente, o Brasil recebeu muitos refugiados venezuelanos, tá? A Venezuela tá uma coisa ainda muito triste, né? Vive uma ditadura onde as pessoas não têm direito a nada. Coreia do Norte também, né, prof? Coreia do Norte também. Se não me engano, a Coreia do Norte, gente, as pessoas não têm acesso à internet. É proibido. Dentro da internet, ninguém pode entrar nem sair do país, tem um monte de restrições. Tem um monte de restrições. Mas não tem liberdade nenhuma. Os Vamos cachorros, agora. todos os cachorros da Coreia do Norte têm que ser levados a um açougue para virar comida lá. Isso mesmo. Por quê? Porque ele simplesmente, o ditador, disse que as pessoas estavam tratando os cachorros como filhos. Tinha um apego sentimental aos animais. Então, ele simplesmente solicitou que sacrificassem todos os cachorros que são domesticados, que vivem em casa, né? Como nós temos o hábito de ter aqui no Brasil, né? Um cachorrinho dentro de casa, um cachorrinho no quintal. Ele pediu para sacrificar todos. Como assim, prof? Como assim, o que, Zaira? Não entendi isso que você falou dos cachorros. Que proibiram alguma coisa, não entendi. Sim, ele proibiu as pessoas na Coreia terem Ah, cachorros. tá na Coreia, ufa, graças Então, a vamos Deus. supor, se você tem um cachorrinho em casa, você teria que entregar às autoridades, ele seria sacrificado e ia virar carne no açougue. Prof, E não era opcional, Zaira. Não é opcional. Você não pode dizer, ai, mas eu. Gente, o cachorrinho é meu, eu que alimento. Não, não é opcional. É uma ordem, tu tem que entregar. Se tu não entregar, o teu cachorro vai ser morto do mesmo jeito e você vai ser presa. Como será que, tipo, quem lá, né, quem tem Vai ser exterminada. ou lugar que tem, tipo, igual a Pets lá em Balneário, que tem coisa só pra cachorro e gato, né? Cachorro, principalmente, tem bastante. Daí, tipo, Sim. assim, né? E lá também eles têm que ter uma quantidade de comida que eles podem comer. Porque lá Sim. acho que o presidente, sei lá, ele não deixa eles comerem mais que aquela quantidade. Bem isso. É muito regrado, gente. Quando se vive numa ditadura, a ordem, pode ser que haja a ordem, né? Mas, como tudo na vida, tudo que é em excesso, muitas vezes faz mal, né? Não estou falando em questão de, gente, de amor, felicidade, não é isso. Eu estou falando, se muitas vezes você tem liberdade demais para fazer o que você quiser e não tem consequências, é um excesso, certo? Se você prende demais, também é um excesso. Por isso que a gente tem que medir, né? Não faz tudo que for feito com excesso, muitas vezes pode ser interpretado de outra maneira. Certo? Quando a prof fala isso, eu vou dizer assim para você, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, certo? Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Nada vai acontecer, certo? Então, a gente fala na questão do excesso. Aí eu vou voltar a falar com você sobre o coronavírus.
Exemplo. Gente, a gente é livre. Ninguém está preso dentro de casa, a não ser a pessoa que realmente já testou positivo. Certo? Mas ela não fica presa numa cela ou alguma coisa. Ela é solicitada o quê? Que ela fique em casa durante 14 dias. Depois ela pode voltar para a vida normal, porque nesses 14 dias ela pode estar contagiando alguém. Não fica nenhum policial na sua porta, entendeu? Você tem uma certa liberdade. Agora, se você acha, é só porque em mim e na minha família deu só uma gripezinha, eu vou sair por aí e nada vai acontecer, pode ser que com você não aconteça nada. Mas talvez a pessoa que você transmitiu o vírus, o organismo, não aguente o vírus da mesma forma, né? E aí, isso é uma forma de liberdade, por isso que a gente fala, né? Tudo que é demais, em excesso. Então, vamos lá. Liberdade de expressão. Você pode manifestar a sua opinião, desde que a sua opinião não seja destrutiva, não venha para destruir alguém, né? Até que ponto, gente, eu posso falar só porque é minha opinião? Então, temos vários pontos para serem discutidos sobre isso. Getúlio Vargas, do governo democrático à ditadura. Então, em 1930, depois de um movimento que pôs fim à Primeira República, tirando do poder os antigos coronéis, acabando com um acordo chamado Café com Leite, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em caráter provisório. Meus amores, vocês lembram da República Café com Leite? Assim. Minas Gerais de São Paulo. Isso mesmo. Assim que Marechal Deodoro, né, declarou que o Brasil não seria mais uma república, não seria mais uma monarquia, passaria a ser república, né? E aí depois se tornou o primeiro presidente e depois que foi a presidência provisória, né? E após esse governo provisório, virou a República do Café com Leite. A cada 4 anos, se revezavam, né? Como o Lorenzo falou, um presidente de São Paulo, um presidente de Minas Gerais. Só que em 1930, Getúlio Vargas, né, começou um movimento para colocar o fim na Primeira República. E em 1934, a mesma Assembleia Constituinte que criou novas leis trabalhistas elegeu Getúlio Vargas presidente da República. O novo governante não foi, portanto, eleito pelo povo. Essa Constituição, porém, previa que. Então, vamos ver o seguinte. Em 1930, depois de um movimento que pôs fim à Primeira República, tirando do poder os antigos coronéis, né, que era a República Café com Leite, Getúlio Vargas assumiu a presidência em caráter provisório, certo? Ele assumiu a presidência em caráter provisório. Já em 1934, a mesma Assembleia Constituinte que criou as novas leis trabalhistas, aquela que nós vimos anteriormente, Getúlio Vargas elegeu Getúlio Vargas como presidente. O novo governante não foi, portanto, eleito pelo povo. O primeiro presidente da República após a promulgação seria escolhido indiretamente. O mandato do presidente duraria 4 anos. Depois disso, os cidadãos brasileiros, incluindo mulheres que passaram a ter direitos políticos, iriam às urnas para escolher seu novo governante.
Então, você aprendeu também que muitas mulheres, elas lutaram, né, gente, pelo direito do voto, que foi algo bem penoso, né, um período longo de reivindicações, manifestações, né, e no período da Primeira República, algumas delas conseguiam o quê? Conquistar o direito ao voto. E essa situação, gente, ela foi modificada em 1932, quando a Assembleia Constituinte se organizou e as mulheres finalmente conquistaram o espaço para participar na política. Quando a Constituição de 1934 ficou pronta, as mulheres tiveram assegurado por lei o direito ao voto e à candidatura. Entre 1934 e 1937, os brasileiros viveram sobre um governo democrático, ou seja, sobre leis da Constituição, durante esse período, 1934 a 1937. No entanto, gente, um pouco antes das novas eleições, quando alguns candidatos começavam a se organizar para a campanha presidencial, Getúlio Vargas simplesmente mudou as regras, autoritariamente sendo apoiado, né, apenas pelos grupos que pensavam como ele. E ele simplesmente chegou lá e cancelou as eleições. E proibiu o quê? A atuação dos partidos políticos, censurou os jornais e os programas de rádio e anulou o quê? A Constituição de 1934. Então, assim, gente, nós estamos chegando agora num período de eleições para prefeito, certo? E aí nós temos a obrigação de ir até as urnas e manifestar, né, a eleição para prefeitos e vereadores. Só que nesse caso, aqui seria... A prof está tentando explicar para vocês o que aconteceu com o presidente Getúlio Vargas. E aí, agora, os candidatos, né, estão começando a finalizar os seus partidos, né, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vice-prefeito, né, fechar suas chapas partidárias. E aí, imagina que simplesmente o atual prefeito da nossa cidade cancela a eleição e diz, não, eu vou ficar sendo prefeito para sempre. E ponto final. Foi mais ou menos isso, gente, que Getúlio Vargas fez, com autoridade. Mas eles podem fazer certo? isso? Oi? Mas eles têm esse direito? Tipo, eles podem criar essa regra? Então, o presidente da República, o prefeito não tem, gente. Isso é só para dizer mais ou menos o que aconteceu ali, né? Nós estamos vivendo um período de pré-eleições. Mas se chama um golpe de Estado, aonde os militares assumem o poder. Eles... Não é uma questão de direito, eles podem fazer. E eles já fizeram isso 2 vezes. Muito se ouviu nas campanhas presidenciais anteriores que o presidente Jair Bolsonaro ele iria dar o golpe de Estado. Fake news? Pode ser, pode não ser, né? Por ele ser um militar. Então, muitas vezes isso não tem nada a ver, gente, mas a história que nós nos contamos agora foi por militares, né? Que deram o golpe de Estado e instauraram a ditadura, certo? Eles simplesmente chegam, fecham o Senado, tiram o presidente e se tornam os comandantes do Brasil. Então, vamos lá. Manuela, desliga seu microfone. Então, vamos lá, meus amores.
Então, gente, ele passou, em 1934, a governar como um ditador. Um período que o país viveu sobre a ditadura Vargas. É conhecido como Estado Novo e durou 8 anos, gente. Desde 1937 a 1945. É uma ditadura militar. Certo? O Estado Novo, gente. No dia do golpe de Estado, em um discurso transmitido pelas rádios, Getúlio Vargas informou a população que instruía uma maneira forte de governar, cujo lema seria paz, justiça e trabalho. A partir desse momento, Vargas governou o Brasil de forma autoritária, tendo seus atos sustentados por uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que lhe dava todos os poderes. Como estratégia para reprimir aqueles que iam contra o seu governo, perseguiu quem se opusesse a ele, chegando a prender vários dos seus opositores. Certo? Então, meus amores, quando Getúlio Vargas, né, informou a população que, a partir daquele momento, ele governaria o Brasil, ele governou de uma forma autoritária. E uma das primeiras coisas que ele fez foi a nova Constituição, que dava somente a ele os poderes. E o Departamento de Imprensa e Propaganda? O que será que aconteceu com esse departamento? Alguém gostaria de ler? Não? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Para fazer valer as suas ideias e garantir que ninguém as contestasse, Getúlio Vargas criou em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Por meio desse órgão, o novo governo passou a controlar o quê? Os meios de comunicação da época. Os jornais, as revistas, os rádios, também as atividades artísticas como literatura, teatro, os programas de rádios e as peças de teatros e as letras de músicas que contivessem qualquer tipo de crítica ao governo eram censuradas. Então, eles controlavam tudo. Você não poderia falar, não poderia interpretar, não poderia ouvir, né? Então, tudo era censurado. Os cinemas eram obrigados a passar pequenos filmes antes das sessões, divulgando o quê? Os aspectos positivos do Brasil. Eram distribuídos também livros, revistas e panfletos que buscavam convencer a população de quão justo e bom era o presidente. Os livros escolares também sofreram modificações e passaram o quê? A elogiar Getúlio Vargas, além de mostrar uma visão bastante otimista sobre os rumos daquele governo e também os rumos do país. Então, vocês podem observar, meus amores, que tudo era manipulado, né? Eles começavam a manipular até mesmo as crianças, né? Desde pequenas, dizendo que era tudo ótimo, tudo perfeito, tudo maravilhosamente bem, né? Eles queriam passar a imagem que o governo de Getúlio Vargas Qual que era a capital do país nessa época? Oi?
Repete, Qual era Felipe. qual era a capital do país dessa época? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, tá? O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, também produzia um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, na qual eram apresentadas as principais realizações do governo, além dos discursos acalorados do presidente. A partir de 1938, os estabelecimentos públicos foram obrigados, por lei, a ligar o rádio durante a transmissão da propaganda, para que todos ouvissem. Então, houve uma lei que disse: você tem um mercado, você tem uma farmácia, você tem uma padaria, não me interessa. No horário do programa do rádio, Hora do Brasil, você tem que ligar o seu rádio e ponto final. Isso era uma ordem, certo? A Hora do Brasil, gente, continuou tendo sua veiculação obrigatória mesmo depois da queda de Vargas. Em 1962, o programa passou a se chamar A Voz do Brasil e é transmitido pelas emissoras de rádio até hoje. Só que agora a Voz do Brasil ela passa informações como se fosse um jornal, né? O que acontece principalmente no Brasil. Grande parte da popularidade de Getúlio Vargas deveu-se o quê? Ao Departamento de Propaganda, que soube aproveitar muito bem a forte presença da rádio na vida da população brasileira. Gente, porque naquela época não existia televisão. Então, o rádio era o entretenimento, né? Era como o seu computador de hoje, né? Era o que havia de mais avançado naquela época. Certo? Trabalhando com documentos. O trecho a seguir foi extraído de uma cartilha chamada O Brasil é Bom, escrita na época do governo Getúlio Vargas. Como parte do projeto do Departamento de Imprensa e Propaganda, essa cartilha fazia parte do material escolar entregue aos estudantes. Então, vamos lá. O presidente é um homem modesto, de vida simples, sem ostentação. Ele não exerce o governo do Brasil, né, por vaidade ou prazer. Ele exerce o governo porque gosta de trabalhar pela grandeza do Brasil. Ele também é um operário, o operário da grandeza nacional. Ele é um homem mais ocupado do país, o homem que não sobra a menor parcela de tempo, o chefe da nação. É um exemplo da atividade para todos os brasileiros. E todos os brasileiros devem trabalhar como o presidente. O texto apresenta duas supostas qualidades de Getúlio Vargas, certo? Que qualidades são essas, gente? Que ele é um homem modesto e exerce o governo que gosta de... Justo. E... Ai, peraí que eu tava desligado no microfone. E exerce o governo porque gosta de trabalhar? Muito bem, também. E ele Mas é aqui, justo. o presidente é um homem modesto, de vida simples e sem ostentação. Então, a prof vai grifar aqui a resposta, né? Para vocês. Sem ostentação. Esse é o primeiro. E diz que ele é um homem muito ocupado, chefe da nação,
e deve ser um exemplo para os brasileiros. O chefe da nação é um exemplo para os brasileiros. No texto, Getúlio Vargas é comparada a certo tipo de trabalhador. Que trabalhador é esse, gente? Operário. Um operário. Muito bem, Felipe. Ele é comparado com operário. Então, a prof vai mudar aqui até a cor, né? Ele é também um operário, né? Um operário da grandeza nacional. E por que operário, gente? Por que ele comparou com operário? Porque naquela época, quem eram as pessoas que mais trabalhavam no Brasil? Os operários nas indústrias. Então, por isso Operários, que ele obviamente. era comparado como um operário, gente, para dizer que ele era um presidente que trabalhava incansavelmente, sem folga, né? Por isso que ele foi comparado ao operário. Segundo essa cartilha, como toda nação brasileira deveria trabalhar? Como a nação brasileira deveria estar trabalhando? Com ventilação boa. Como presidente, né? Muito bem. Todos os brasileiros deveriam trabalhar como o presidente. Mas no que sentido? Então, todos os brasileiros deveriam ser operários? Não, né, gente? Ele fala trabalhar duro pelo o Brasil, né? De ser escravo, gente, dos seus deveres, de acatar o que o presidente Getúlio Vargas, né, falava. Obrigações. Suas obrigações, né? Que obrigava, né? E acabar se tornando o quê? Um escravo de deveres, né? Então, ele deixava que todos deveriam trabalhar pela nação e você estaria trabalhando pela nação se você acatasse o que o presidente falava e ponto final, né? Ia lá cumprir o seu dever e nem reclamasse. Esse texto, certamente... Você pode falar a 3 novamente, porque eu consegui pegar até um pedaço da 2. Segundo essa cartilha, como a nação brasileira deveria trabalhar, Ju? Segundo a cartilha, todos os brasileiros devem trabalhar como presidente. Se o presidente trabalha como um operário para o Brasil, então quer dizer que todos os brasileiros deveriam trabalhar como presidente. Porém, nessa colocação, ele tem um outro significado também, né? Ali a resposta do texto é essa, né? Que eles deveriam estar trabalhando como presidente pelo Brasil, né? E ser escravo do quê? Dos seus deveres com a pátria. Se o presidente ordenasse, você iria realizar e não iria protestar quanto a isso, né? Então, todos os brasileiros deveriam trabalhar como presidente pelo Brasil e ser escravos de seus deveres, né? Acatar tudo que o presidente
falava sem manifestar nada. Até que página nós vamos? Já estamos acabando, meu amor. Tá bom. Esse texto certamente colaborava para divulgar uma imagem otimista do Brasil e do presidente. Você concorda com essa afirmação? O texto, gente. O que ele queria passar? O presidente é um homem modesto, de vida simples, sem ostentação. Ele não exerce, né, o governo por vaidade ou prazer, exerce porque gosta de trabalhar pelo Brasil. Ele é um operário da grandeza nacional, é um homem mais ocupado do país, o homem que não sobra a menor parcela de tempo. O chefe da nação é um exemplo das atividades para todos os brasileiros. E todos os brasileiros devem trabalhar como o presidente. Então, o que diz... Perdão, só um pouquinho. A número 4. Esse texto certamente colaborava para divulgar uma imagem otimista do Brasil e do brasileiro. Não era isso? Não é isso que o texto passa? Que o presidente ele estava no poder porque ele só queria trabalhar para o bem do Brasil. Esse texto, gente, ele é um texto otimista? Sim ou não? Que quer mostrar somente as qualidades? Sim. Sim. Por quê? Por que ele é um texto otimista? Tá falando a verdade, né? E também ele tá motivando as Será que eles pessoas. estão falando a verdade? Mas da onde que você pode afirmar que o texto entregue a esses estudantes, que seriam seus leitores, né? Ele é um texto otimista. Ele estava falando bem do presidente e que todo mundo devia ser o presidente. Muito bem, né? Ele fala também aqui nesse texto que o Brasil estava sendo governado por um homem simples, né? E muito trabalhador, que aplicava integralmente ao ofício, né, de comandar o país, o Brasil, dedicando todas Rio as de Janeiro? horas da sua vida à nação. Então, É Rio de Janeiro, prof. oi? Você disse Brasília. É Rio de Janeiro. Mas eu não falei Brasília. Falou, eu escutei. Mas não faz nem sentido o que eu estou falando com Brasília. Com Brasil. Então, gente, o texto que era entregue aos estudantes, que seriam seus leitores juntamente com suas famílias, né? Ele continha informações que levavam o quê? Aos leitores a deduzir que o Brasil estava sendo guiado por um homem muito trabalhador, um homem simples, que aplicava integralmente ao ofício de comandar, que se entregava, que trabalhava como um operário, né, sem parar, sem folga, né, para comandar o país, dedicando todas as horas da sua vida para a nação.
Prof, a Manu, Oi. ela pediu para você, quando Hum. ela tava lavando a mão, achavam que ela estava tomando banho. Daí ela foi ligar a câmera para mostrar que ela estava realmente lavando a mão. E daí ela apertou o botão de desligar sem querer e não tá mais conseguindo entrar na aula. Ela vai assistir a aula gravada. Ok. Ok, meu amor. Obrigada por avisar. Certo? O fim da ditadura Vargas, gente. O fim da ditadura Vargas. Por pouco, o governo de Getúlio Vargas foi perdendo o quê? A aprovação do povo, né, que começou a ser abertamente criticado e desafiado, apesar da polícia e das leis. Em 1942, muitos brasileiros, estudantes, advogados, ex-deputados, militares, escritores, entre outros, iniciaram o quê? Uma série de protestos contra a ditadura. Divulgavam declarações contrárias a ela, organizavam abaixo-assinados, burlavam a censura. E por volta de 1944, os políticos e cidadãos, de renome declaravam-se a favor das eleições, que não ocorria no Brasil desde a implantação do Estado Novo, né? Então, as eleições, né, gente, não estavam acontecendo naquela época. Porque Getúlio Vargas tinha dado um golpe de Estado, né? Primeira vez ele foi eleito através da democracia, só que antes de terminar o seu mandato, ele deu um golpe de Estado. E aí, em 1944, né, os políticos e cidadãos começaram a se manifestar a favor de eleições, né? E a imprensa da época também passou a se manifestar. Iniciou uma campanha contra a censura, passou a publicar declarações de brasileiros que queriam o quê? A volta da democracia e de um governo eleito por voto direto, secreto e universal. E aí, gente, isso, né, começou lá em 1942, gente, mas somente em 1945, sem o apoio popular ou dos governantes de outros países, Getúlio Vargas cedeu e declarou que o Brasil teria novas eleições em dezembro. Além disso, decretou o quê? A anistia dos presos e políticos, né? O que quer dizer? Que ele deu o perdão, gente, às pessoas que estavam presas porque era contra o governo dele. E com o fim do governo de Vargas, o Brasil recuperou a democracia, certo? Até aí, ok? Sim. Então, meus amores, encerramos a nossa aula de hoje.
Estamos findada a nossa aula. A prof vai estar postando depois a correção da aula. E mais um vídeo para vocês, né? De estarem vendo um pouquinho mais sobre a Era Vargas. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, Oi. A prof vai fazer chamada e depois vocês estão liberados para fazer a aula de matemática, né, galera? Lembrando, Arthur, Brenda, Cauã Presente. está presente, Fábio também está presente, estava pelo menos. Felipe, Presente. Isa, Tchau, prof. tchau, meu amor. Júlia Oliveira, Júlia Monique, Lara, presente. Lorenzo, Lucas, está presente. Luciano, Luísa, a Manuzinha estava presente, né? Micael, Nicolas, Roger está duplamente presente. Tainá, Tchau, prof. tchau, meu amor. Vicenzo, Victor, Vinícius, está presente. Vitória, Presente, prof. A Ludmilla tá presente. oi? Prof, a Vitória Ludmilla tá presente, tá bom? Só que eu tô junto com a Júlia. Tá. Vitória Brigo, presente. Wallace não. E a Zaira está presente também, né? Também estava presente. Então, meus amores, um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã. Prof. Bom Beijo. trabalho. Obrigada, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Bom Beijocas. trabalho. Beijos. Tchau. Obrigada. Beijo, Ju. Beijo, Vitória. Beijo, Vinícius.